Carga Rápida Aula de Bolso, que apresenta vídeos com os temas compatíveis ao plano de ensino de sua faculdade de engenharia. E hoje, o Engenharia Carga Rápida Aula de Bolso irá apresentar a aula de bolso de tema Parafusos, Torque de Aperto. A aula de bolso pertencente à disciplina Elementos de Máquinas, que foi solicitada pelo engenheiro Carga Rápida Rodinei Barbosa. Mas agora, antes de começar, verifique aqui embaixo se você é um engenheiro Carga Rápida, confirmando se você está inscrito no canal Engenharia Carga Rápida. E não se esqueça de deixar o seu joinha, pois afinal de contas, é o seu joinha que me deixa feliz. E é o seu joinha que é o mais prazeroso. E agora então, vamos à aula de bolso. Batman, vamos assistir o Carga Rápida da Batcaverna! Estou indo o mais rápido possível no meu Batmóvel, mulher gato. O Engenharia Carga Rápida Aula de Bolso é prazeroso e apresenta aulas que podem ser assistidas pelo seu celular quando e onde você quiser. Os temas abordados nas aulas de bolso correspondem aos planos de ensino das faculdades de engenharia. Solicite a sua aula de bolso através do e-mail profa.valeria.moreno@gmail.com ou solicite a sua aula de bolso via gravação pelo WhatsApp através do número 013 99745 1238. A aula de bolso desta semana tem o tema Parafusos, Torque de Aperto e pertence à disciplina Elementos de Máquinas e foi solicitada pelo engenheiro Carga Rápida Rodinei Barbosa. Mas agora deixe seu comentário. Eu gostei, eu curti e é prazeroso. E não se esqueça de se inscrever no canal Engenharia Carga Rápida. Lembrando, o Engenharia Carga Rápida Aula de Bolso é disponibilizado todas as sextas-feiras, com aulas de bolso novas. Parafuso é o elemento de fixação que garante a união de duas ou mais superfícies. A aplicação do parafuso é devida à garantia de desmontagem do conjunto. Ou seja, quando temos um conjunto mecânico que desejamos montá-lo e desmontá-lo, por exemplo, para a troca de peças que se desgastam. Daí a utilização de parafusos. O parafuso ele é composto de diversas partes. Entre elas, temos, por exemplo, a cabeça do parafuso, que pode ter diversas formas, formatos e tipos de ferramentas que geram a rotação do parafuso. Por exemplo, parafusos com cabeça panela, sextavado recortado, cabeça redonda, cabeça francesa, parafuso para chave de fenda, parafuso com cabeça chata, parafuso cilíndrico com sextavado interno, usualmente utilizados em parafusos de alta resistência, parafusos Torx e até mesmo parafusos com fenda Phillips. Também temos o corpo do parafuso, que pode ser, por exemplo, cilíndrico, que é o mais utilizado quando temos furos passantes em formatos de um único diâmetro. Porém, podemos ter parafusos para aplicação na madeira, onde desejamos a aplicação de parafusos autoatarrachantes, pois não vamos abrir rosca na madeira. É o próprio parafuso que abre a rosca na madeira. Desta maneira, utilizamos parafusos com corpo cilíndrico
com corpo cônico, que são os parafusos autoatarrachantes. Também temos o prisioneiro. O prisioneiro é, sobretudo, por exemplo, aplicado em placas e máquinas injetoras, pois quando vamos fixar o molde numa placa injetora, não desejamos fixar o parafuso direto, pois utilizando este método de fixar o parafuso direto, podemos espanar a rosca da máquina, espanar a rosca da placa da máquina injetora. Para evitar este problema, colocamos um prisioneiro que tem um lado de uma rosca e depois fixamos o molde com uma porca. Daí garantimos que o desgaste só ocorrerá no prisioneiro, que tem rosca nos dois extremos. Também temos parafusos com perfis de roscas diferentes. Por exemplo, perfis de roscas triangulares, trapezoidais. Roscas trapezoidais são para elevada carga que a rosca triangular não consegue transportar. Também temos parafusos de roscas quadradas, muito utilizados em macacos, quando vamos içar o carro no mecânico e olhamos como que esse carro é içado. Lá ou tem uma rosca trapezoidal para alta carga, ou uma rosca quadrada, que também é utilizada para alta carga. Roscas com perfis redondos, muito utilizados em tampas, pois afinal de contas o capsulamento de uma tampa durante a produção, não existe uma máquina que rosqueie a tampa. Simplesmente ela entra batido, e para entrar batido, a rosca já tem um perfil arredondado para garantir o capsulamento rápido das garrafas, das tampas de remédios. E temos também perfis de roscas com dentes de serra, muito utilizados em máquinas de usinagem ou até mesmo em máquinas injetoras na grade da máquina injetora. Quando abrimos a grade, uma placa metálica cai sobre um perfil de dente de serra, impedindo que a máquina feche com o braço do operador dentro da máquina, impedindo um acidente muito grave que poderá decepar o braço do operador. Também temos um cuidado interessante, que é a direção, a rotação da rosca. Temos roscas direita, quando apertamos, giramos no sentido horário, não é mesmo? Isso é chamado de rosca direita. Quando apertamos, giramos o parafuso no sentido horário. Isso é rosca direita. Porém, podemos ter a condição inversa, que é a rosca esquerda, que ao apertar a rosca, giramos no sentido anti-horário. Então temos as roscas direita, que é a maioria das roscas. Porém, temos também roscas esquerdas, utilizadas em condições muito particulares em máquinas e equipamentos. Basicamente, existem 4 aplicações para parafusos. Por exemplo, um parafuso pode ser utilizado na forma de um parafuso passante, onde, por exemplo, existem chapas ou peças que devem ser fixadas para uma futura desmontagem, uma fixação temporária, e um parafuso então é introduzido no furo entre estas peças, 2, 3 ou mais peças. Passamos o parafuso pelo orifício e fechamos o parafuso, rosqueamos uma porca para executar o travamento. Dessa forma, teríamos uma aplicação passante do parafuso. Também podemos ter uma fixação não passante. Porém, esta maneira exige que uma das partes que será fixada tenha uma rosca. Ou seja, vamos fixar o parafuso em uma das partes, rosquear o parafuso em uma das partes. E neste entremeio podemos ter uma ou várias peças para serem fixadas juntamente com a peça que tem o furo com rosca. Também podemos ter um parafuso de pressão, onde, por exemplo, podemos ter um tubo e um tubo que corre dentro de um outro tubo. E para travar esta movimentação corrediça, por exemplo, para a trava de uma porta de um equipamento, temos um parafuso que trava, um ou mais parafusos que travam a parte interna com a parte externa desse componente. Desse modo, o parafuso age sob pressão entre peças de movimento relativo. Também podemos ter o prisioneiro. O prisioneiro é uma haste que possui roscas nas duas extremidades. E daí, então, necessitamos sempre a fixação em roscas nas pontas dessa extremidade, dessa haste chamada prisioneiro.
E qual seria a aplicação, então, de um prisioneiro? Por exemplo, quando vamos fixar um molde em uma placa injetora, placa de uma máquina injetora. Usualmente não fixamos diretamente com parafusos, pois se fizermos isso, fixarmos o molde diretamente com parafusos na placa da máquina injetora, com o tempo essas roscas da placa injetora irão espanar, irão se degradar, estragar. O correto é utilizar um prisioneiro. Prensamos o molde na máquina, colamos entre as placas, chegamos com o prisioneiro com a mão, rosqueamos uma das extremidades do prisioneiro e daí então travamos o molde junto à placa com uma porca. E não há desgaste então da placa que possui a rosca de fixação da máquina injetora. Em todo o conjunto de junta parafusada, nós devemos atentar nos perfis de rosca do parafuso. Dentro dos perfis de rosca, nós temos 3 itens a verificar: o passo da rosca, o ângulo de hélice e a força de atrito. O passo da rosca é a distância entre 2 filetes de rosca. Ou seja, podemos ter roscas de diferentes passos com o mesmo diâmetro, tudo variando então a distância entre os filetes. Roscas mais rápidas, quando o passo é maior, com apenas um giro, o parafuso já pode até pode soltar mais rápido. Quando o passo é menor, temos que dar muitos giros no parafuso para que ele se solte. Perceba também que o ângulo de hélice está envolvido com o passo, pois afinal não podemos alterar a distância entre os 2 filetes sem mexer no ângulo de hélice, que é o ângulo entre os filetes com relação ao eixo do parafuso. Perceba também que se juntarmos o passo com o ângulo de hélice, perceberemos que conseguimos obter a hélice da rosca desenvolvida, muito importante em uma junta parafusada. Mas por que a hélice da rosca desenvolvida é muito importante em uma junta parafusada? Por causa do atrito. Vamos relembrar sobre o atrito. O atrito ocorre entre duas superfícies, entre superfícies que possuem rugosidades distintas ou até mesmo próximas. Pois, se existe uma superfície com uma rugosidade que se encosta sobre outra superfície com outra rugosidade, dependendo da força que age entre as superfícies, por exemplo, uma força-peso, ocorrerá a condição de nossa equação conhecida na escola, onde a força de atrito é igual à força normal, que é a reação da força de contato, vezes o coeficiente de atrito entre 2 superfícies. Sim, o coeficiente de atrito sempre está relacionado a 2 superfícies. Temos o coeficiente de atrito entre metal-madeira, entre metal-metal, entre metal-polímero. Então temos diversos coeficientes de atritos que são tabelados. Quando alguém gera uma força de avanço sobre uma peça, por exemplo, a peça irá devolver com uma reação contrária, que é a força de atrito, função da força-peso. Afinal de contas, a força de atrito é função de uma força-peso. Quando empurramos algo, se vamos empurrar a geladeira, o refrigerador na nossa cozinha, o peso do refrigerador contra o solo gera uma força de atrito. Então vamos gerar uma força de avanço. Quando a nossa força de avanço consegue superar a força de atrito entre refrigerador e piso, que geramos o movimento. Atentando mais ao nosso estudo, nós percebemos então que é necessário uma relação entre força-peso e força normal, que é a reação entre a superfície. A força normal está sempre perpendicular à superfície de apoio. Se temos uma superfície de apoio, a condição perpendicular, que é 90 graus, aí estará a força normal.
Vamos agora avaliar a condição de atrito em um perfil de rosca. Se pegarmos um pequeno trecho de um perfil de rosca, ou um trecho de uma porca, por exemplo, aqui assinalada em nosso desenho, nós teremos a força de atrito está agindo paralela à superfície de deslizamento. A força de contato ela está perpendicular à superfície de deslizamento. E nessa condição, temos a força de tração no parafuso, pois a força de tração no parafuso ela está em relação ao eixo de rotação do parafuso. E é esta condição que gera o travamento do parafuso onde ele é rotacionado, onde ele é fixado. Sim, quando geramos um torque em um parafuso, quando apertamos um parafuso, ele ficará preso em relação à sua força de atrito. Por isso a força de atrito é muito importante. Nós não podemos pôr um lubrificante em um parafuso. Se colocarmos uma graxa, um lubrificante para parafusar, de certo, a parafusaremos muito fácil. Mas em compensação ele vai soltar muito fácil. Por isso que quando você vai trocar o pneu do seu carro fura, e você vai trocar o pneu, não pode pôr óleo nem graxa nas porcas, no parafuso de fixação do pneu do seu carro. Não pode. Pois você vai apertar a roda, vai fixar a roda no carro, você vai andar alguns quilômetros e vai ver a roda saindo, indo embora. Porque a força de atrito do parafuso com a roda estava muito baixa, você pôs óleo e graxa, e não pode. A força de atrito é muito importante como um componente do elemento de parafusamento, do elemento de uma junta parafusada. Por isso, sempre que apertamos um parafuso, nós temos a força de atrito a vencer. Em juntas parafusadas, chamamos de torque ou de esforço de torque o movimento que executamos ao rosquear, ao parafusar um parafuso. Sem o torque, não conseguimos que o parafuso seja rosqueado na junta parafusada. Mas o que seria o torque? Bem, quando temos uma força que age em torno de um centro, de um ponto em comum, uma força que descreve um raio, nós temos um momento também chamado de torque. Ou seja, torque é uma relação. Torque é o produto da força em torno de um raio, em torno de um ponto de giração. Torque é uma força que age em torno de um ponto de giração. No caso de parafusamento, torque é uma força que age a uma distância do centro do parafuso. Perceba, desta maneira, quando temos um parafuso e uma chave e executamos a força, nós temos o centro, que é o parafuso, temos a força gerada pela nossa mão, que descreve um movimento sempre numa distância contínua, pois a ferramenta mantém a distância contínua. A ferramenta garante um raio de giração. Por isso temos um torque agindo no parafuso. Este torque gerado pela ferramenta em torno do eixo do parafuso garante o estiramento do parafuso. O parafuso é estirado, é esticado. Nós não vemos porque o esticamento do parafuso é muito pequeno, mas esse esticamento, essa elasticidade, essa força que age sobre a elasticidade do metal do parafuso, garante que as partes sejam unidas com uma força, ou seja, a união parafusada, ela é comprimida com uma força de estiramento do parafuso, gerado pela condição do torque, que é a força que age sobre um raio de giração no eixo do parafuso. Se nós, então, traçarmos um diagrama de tensão
deformação do parafuso, pois se o torque estica o parafuso, nós temos uma tensão agindo uma força na área do parafuso, é tensão, né? Tensão é uma relação de força pela área. Então nós temos uma tensão uma tensão no parafuso que gera uma deformação, um estiramento, um esticamento do parafuso, em função do seu material. Ou seja, conseguimos tensões maiores dependendo do tipo de aço utilizado no parafuso. Temos aço puro, aço com baixo teor de carbono, aço com alto teor de carbono e até mesmo parafusos de aço temperado, que conseguem ter uma tensão maior para a mesma deformação que um aço de um parafuso com aço puro ou com aço de baixo carbono. Esta é a vantagem de se utilizar então parafusos de aço temperado. Para a mesma deformação, conseguimos forças maiores de compressão da junta parafusada. Em uma junta parafusada, temos dois critérios de cálculo para garantir que o aperto dos parafusos garanta que a junta parafusada fique bem fixa. O primeiro critério é o critério do aperto de contato e o segundo critério é o aperto com protensão. No critério de aperto de contato, a ligação da junta parafusada se dá pelo contato entre parafuso e a chapa ou a peça que está sendo fixada, que está sendo fixa na junta. Nesta condição, quando, por exemplo, temos duas chapas que vão ser unidas, as duas chapas compõem a junta parafusada. Estas duas chapas têm um furo e vamos introduzir um parafuso entre as duas chapas para garantir a junta parafusada. Pelo critério de aperto de contato, o parafuso que será introduzido entre as chapas gerará um esforço de cisalhamento entre chapa e parafuso. Então ocorrerão esforços de cisalhamento entre o corpo do parafuso com as espessuras de cada chapa. Ocorrerá o esmagamento das chapas contra o parafuso, uma no sentido, outra em outro sentido. O problema do critério de aperto de contato, que utiliza tensões de cisalhamento no cálculo, se dá na seguinte problemática. A tensão de cisalhamento de materiais metálicos, ela é de meio a 3/4 de meio a 0,75 da tensão de tração. Ou seja, temos praticamente metade da tensão que iremos aplicar no nosso projeto, aplicar no cálculo do nosso projeto. De certo, isso gerará parafusos maiores e necessidades de juntas com espessura maiores quando utilizamos esse critério. Não significa que esse critério está superdimensionado, pois afinal de contas, se olharmos mais de perto, nós teremos que utilizar um parafuso maior para que o parafuso não ocorra no parafuso cisões, rupturas, colapsos por cisalhamento, como no nosso desenho, onde o parafuso entrou em colapso por cisalhamento. Ele foi quase que praticamente cortado. Também, neste critério, nós temos o problema da chapa, ou da junta que está sendo parafusada, pois ela será esmagada se o dimensionamento não for bem feito. O segundo critério é um pouco diferente. O critério de aperto com protensão se dá pela ligação por atrito. Daí nós mencionarmos agora há pouco o que era o atrito. No critério de ligação por atrito, no cálculo por atrito, nós vamos gerar entre as partes que serão parafusadas, as partes da junta parafusada, um esforço de compressão entre elas, tamanho
que não ocorra o escorregamento das partes. Nós vamos comprimir com muita força as partes que serão juntadas para que não ocorra o deslizamento. Nesta condição, nesse critério, de certo, entrará o coeficiente de atrito entre chapas. Para chapas metálicas, o coeficiente de atrito sempre gira em torno de 0,10. Ou seja, precisamos, para conseguirmos que uma chapa não escorregue com o esforço de 1 kg força, nós precisaremos gerar uma compressão de 10 kg força. 10 kg forças de compressão, como o coeficiente de atrito corresponde a 10%, então teremos ali apenas 1 kg conseguiríamos suportar, a junta parafusada conseguirá suportar sem o escorregamento no máximo 1 kg. Sempre então, levando em consideração o coeficiente de atrito que é 0,10 entre chapas metálicas. Pois nessa condição, os parafusos estarão trabalhando por esforços de tração, pois quem garantirá que as chapas tenham um esforço tal entre elas que o atrito garanta que elas não escorreguem, é o parafuso que mantém unida as chapas. Nós vamos apertar de tal maneira os parafusos que eles gerem uma compressão tão elevada que as chapas não escorreguem. De fato, no critério de ligação por atrito, as juntas não podem estar parafusadas. Se vamos juntar placas metálicas, estas chapas metálicas não podem ter tinta, não podem ter óleo ou qualquer tipo de graxa, não podem. Antes de unirmos as juntas, nós vamos passar uma escova de aço na parte que será unida e então unimos a chapa e parafusamos. Pois é o esforço de tração, a tensão de tração do parafuso, que gerará uma compressão onde o coeficiente de atrito da junta não garantirá que a junta não escorregue. Se nós olharmos então mais de perto, vamos dar um pequeno exemplo. Para um parafuso, a força de união desta chapa, a força que esta chapa não deslizará, será igual ao coeficiente de atrito vezes a tensão do parafuso. Ou seja, nós vamos gerar um torque, um esforço de tração neste parafuso, onde este parafuso comprimirá as chapas, que tem um coeficiente de atrito, onde a chapa então dará uma força de chapa que não escorregará. É essa a interpretação de ligação por atrito. E este é o critério de cálculo melhor a ser utilizado. Pois, afinal de contas, basta olhar mais atentamente aos dois critérios para percebermos que, se usarmos critério de esforços por cisalhamento, de certo, o parafuso será muito elevado, o diâmetro da parafuso será bem maior e esse tipo de junta parafusada não conseguirá suportar esforços cíclicos, tensionados e muito menos impactos. Agora que já sabemos como se calcula junta parafusadas, ou seja, sabemos os critérios de cálculo de juntas parafusadas entre chapas metálicas ou qualquer tipo de material, vamos acrescentar entre as partes que serão unidas através de um parafuso uma junta de vedação. Uma junta de vedação entre as partes que serão fixadas por parafuso, a junta de vedação possui uma elasticidade maior, por exemplo, que uma chapa metálica. E daí, nesta condição, nós devemos considerar que o parafuso, como se o parafuso realmente fosse uma mola, pois o parafuso tem uma elasticidade. Quando geramos torque no parafuso, rosqueamos o parafuso, esse parafuso se esticará, se estirará como se fosse uma mola.
em conformidade à elasticidade de uma mola. A tensão de tração no parafuso, gerada pelo torque de aperto, garante então uma deformação elástica no parafuso, em X ou ΔX. Se nós olharmos o diagrama força-deformação, lembraremos da lei de Hooke, onde força é igual a uma constante elástica, que é a constante elástica do material que está sofrendo o esforço, vezes a deformação que este corpo, que esse parafuso sofreu. Então é a constante elástica desse parafuso vezes a deformação que esse parafuso sofreu é igual à força que ele está submetido. A constante elástica é um número puro e esta constante elástica então garante um ângulo de inclinação, um ângulo de inclinação constante, uma equação de reta entre os eixos x e y, entre os eixos y da força e x, que é a deformação do parafuso. Vamos avançar mais. Vamos agora acrescentar entre as partes que estão sendo unidas, como se fosse uma flange, uma tubulação, onde existe uma flange de um lado e uma flange do outro, e iremos parafusar. Para que não haja vazamento do líquido que é passado por dentro do tubo, nós vamos pôr uma junta de vedação. Um elastômero que garanta a estanqueidade entre as partes. Perceba que esta junta de vedação terá uma elasticidade maior, ela é mais elástica. No caso, como o parafuso irá comprimir as partes, essa junta de vedação será comprimida entre as partes. Então ela irá se deformar na condição de deformação de compressão. Analogamente, seria como se tivéssemos uma mola e fôssemos comprimir essa mola em uma compressão, em uma distância ΔX da junta de vedação. Essa junta de vedação irá se deformar em ΔX. Agora imagine este tubo trabalhando. Esse tubo com união flangeada por parafusos e junta de vedação, trabalhando. Nós vamos passar um fluido dentro desse tubo, e esse fluido, então, que passa no tubo, tem uma pressão. A pressão desse fluido faz com que o parafuso estique, ele seja tensionado além do que ele foi durante o parafusamento. Pois, quando parafusamos, já geramos uma tensão da junta parafusada. O parafuso já estava esticado. Então, se olharmos um diagrama de força-deslocamento, para a junta parafusada, vamos avaliar o parafuso primeiro. Então, o parafuso irá esticar. Se a pressão da tubulação for muito elevada, a força vai esticar o parafuso e poderá esta força gerar uma tensão de tração tal no parafuso que ultrapassará a tensão de escoamento do material do parafuso. Ou seja, o parafuso irá começar a se deformar plasticamente. Ele vai se deformar e não volta mais. Pois o parafuso, quando trabalha na região elástica, ele possui uma memória. Na região elástica, o parafuso é esticado e ele volta. O material lembra onde ele estava e ele volta. Vai, volta, vai, volta. Essa é a região elástica, que é a que todo projetista deve trabalhar em uma junta parafusada. O projetista deve projetar que o parafuso trabalhe na região elástica, para que na desmontagem o mesmo parafuso possa ser montado novamente. Porém, em um projeto errôneo, se o projetista trabalhar próximo da tensão de escoamento do parafuso, quando colocamos pressão dentro do tubo, o parafuso
estará submetido à pressão que irá tentar separar as partes das flanges, o parafuso irá esticar acima da tensão de escoamento, o parafuso irá se deformar e na desmontagem o mesmo parafuso não serve mais, pois ele está deformado plasticamente. O projeto da junta parafusada com junta de vedação foi feito errado. Agora vamos olhar o lado da vedação. Vamos avaliar a vedação. Quando então juntamos as partes da junta de vedação, colocamos então as partes da junta flangeada, colocamos uma junta de vedação no meio, esmagamos pela compressão gerada pelos parafusos. Então, teríamos um gráfico desta maneira, como a junta de vedação foi comprimida, ela está no ΔX negativo, porque é compressão. Então foi feita uma compressão. A junta foi esmagada, negativo. Porém, quando a pressão do fluido dentro do tubo aumenta, as flanges tendem a se separar. Isso significa que o gráfico vai se deslocando cada vez mais para próximo do ponto zero. Ou seja, quando o parafuso é esticado, a vedação vai sendo aliviada, até que quando ela chega numa deformação zero, começa a vazar. Então, em um projeto, deve ser considerado, o projetista deve considerar que com o aumento da pressão de trabalho, ou até mesmo golpes de ariete na linha de pressão, o golpe de ariete não consiga ultrapassar, fazer com que o parafuso ultrapasse a tensão de escoamento do material do parafuso e que a deformação dessa junta não seja, durante a pressurização ou golpe de ariete, não seja tal que o ΔX chegue próximo de zero, pois se isso ocorrer, ocorrerá o vazamento na junta de vedação. Quando o manual da máquina ou do equipamento não especifica o torque do parafuso que iremos apertar, podemos recorrer a uma tabela de torque. Em tabelas de torque, em função da rosca do parafuso e da classe de resistência do material do parafuso, temos o torque. Aqui devemos nos atentar que caso desejamos trocar algum parafuso, que na ordem de compra desse parafuso, devemos especificar sempre a rosca do parafuso e a classe de resistência, para não termos um parafuso montado de classe de resistência inferior, que poderá se deformar ou até mesmo entrar em ruptura. Desta maneira, sempre garantimos que estamos trabalhando com parafusos na região elástica de trabalho. O parafuso é apertado, ele estica, e quando ele é solto, ele retorna à condição inicial. Isso é trabalhar na região elástica. Todo parafuso deve trabalhar nessa região. E para tanto, até devemos utilizar então um torquímetro, que é um equipamento que garante que ao apertarmos o parafuso, o torque dado no aperto não é ultrapassado e não ultrapasse a tensão de escoamento desse parafuso. Segundo Shigley, o torque é igual à constante do parafuso vezes o diâmetro vezes a força de pré-carga desse parafuso. A força que esse parafuso é esticado. E essa força, então, deve estar sempre abaixo da tensão de escoamento, na região elástica desse parafuso. Desta maneira, em função da força de pré-carga do diâmetro do parafuso, nós temos uma tabela em função do tipo de parafuso que temos, ou seja, do recobrimento da superfície desse parafuso. Pois temos parafusos não revestidos, revestidos com zinco, parafusos lubrificados, parafusos revestidos com cádmio. Então, o revestimento de um parafuso é importante no torque de aperto do parafuso. Perceba, segundo Shigley, não basta ter qualquer tabela de torque.
temos que ter a tabela de torque para o parafuso que iremos apertar, pois o revestimento do parafuso interfere no torque. Temos que nos atentar a isso. Em uma junta parafusada, os parafusos estão submetidos a esforços torsionais e esforços axiais. Entenda por esforços axiais, então, o esforço de tração que o parafuso é submetido na condição de aparafusamento, quando fazemos a giração, o esforço na ferramenta que irá apertar o parafuso. Esse esforço que gera o torque, que irá então movimentar o parafuso, gerando o tracionamento. O parafuso tracionado, a tração no parafuso é o esforço axial. Já o esforço torsional tem relação a essa condição do parafuso que está sendo rosqueado. Ele tem um atrito entre o filete do parafuso e a parte que está sendo roscada. E esse atrito, quando forçamos a ferramenta contra o parafuso, contra a cabeça do parafuso, a ponta que tem a rosca não quer girar, porque ela está travada pelo atrito. E nessa condição, o corpo do parafuso começa a torcer. E este parafuso, então, para que não se deforme, ele deve torcer na região elástica. E é por isso que devemos também nos atentar à condição de região elástica no torque elástico do parafuso. Estes dois esforços, os esforços torsionais e os esforços axiais, geram um trabalho total, um momento total, que correspondem a um momento que gerará realmente o torque necessário para que o parafuso faça que a junta parafusada fique montada, mais um trabalho dissipado na rosca, pelo atrito, mais um trabalho dissipado na cabeça, quando forçamos o parafuso e geramos o aperto, a cabeça do parafuso também se atrita com a superfície da peça que está sendo comprimida. Temos dois atritos, percebe? Temos, ao executar o parafusamento, queremos apertar a junta. Executamos um trabalho de compressão da junta. Também executamos um trabalho de atrito na rosca. E executamos um trabalho de atrito na cabeça do parafuso. São três momentos que agem em um parafuso, em uma junta parafusada. Devemos nos atentar com muito cuidado ao trabalho dissipado na rosca e ao trabalho dissipado na cabeça, pois estes dois atritos que garantem que o parafuso não irá soltar após o aperto. Por isso, nunca podemos lubrificar o parafuso que será montado. Se fizermos isso, a junta parafusada poderá se soltar. Se desmembrarmos essa equação, nós teremos uma equação então bem aberta que corresponde a um momento total. O momento total que age durante um aperto de parafuso, ele corresponde à força FV, que é a força tensora do parafuso, a força que age de tensão de tração do parafuso, vezes um conjunto de três momentos. O momento que envolve o passo da rosca do parafuso, um outro momento que envolve o diâmetro interno do parafuso e o coeficiente de atrito da rosca, e um terceiro momento que envolve o diâmetro médio da superfície de contato, que envolve também o coeficiente de atrito na cabeça. Percebe? Então, sempre que olharmos um parafuso que está sendo apertado, sempre lembraremos que não só corresponde à tensão de tração, mas também o atrito na rosca e o atrito na cabeça. Esses três momentos que estão envolvidos no torque de um parafuso. Como a determinação do torque de aperto envolve uma equação
muito grande e a aplicação de também muitas tabelas, pois precisamos saber coeficientes de atrito de cabeça, de parafuso, de rosca de parafuso. Existem disponíveis programas para o cálculo do torque de aperto do parafuso, onde já especificamos roscas, materiais de parafuso, para podermos então garantir que o torque de aperto trabalhe na região elástica do parafuso, sem comprometer a forma ou entrar na plasticidade do parafuso que está sendo apertado. Para garantir o torque adequado em um parafuso, temos alguns tipos de torquímetro que devemos sempre ter em nossa manutenção, como por exemplo, o torquímetro com indicador de escala. O torquímetro com indicador de escala irá te informar qual é o torque que estamos desenvolvendo ao apertar o parafuso. Outro torquímetro é o torquímetro de vareta, que também possui uma escala, mas a escala está na vareta que está acompanhando o torque do parafuso. Temos também um torquímetro interessantíssimo, que é um torquímetro de estalo. Ajustamos esse torquímetro, o torque necessário para aquele parafuso, e ele irá fazer um estalo quando o torque for atingido. Daí então paramos de apertar o parafuso. Temos também o torquímetro de giro livre. Ajustamos da mesma maneira, ajustamos o torque necessário, desejado, e ao apertar o torquímetro, ao apertar o parafuso, quando o torque for atingido, o torquímetro irá desconectar e ficará livre. Não conseguiremos mais apertar o parafuso. Temos também o torquímetro de quebra, que também necessita do ajuste do torque necessário. No momento que estamos apertando o parafuso, ocorrerá uma quebra na ponta do torquímetro e ele se moverá 20 graus, avisando que o torque já foi atingido. E um torquímetro pequeno, por último, temos um torquímetro pequeno, torquímetro eletrônico, que pode ser ajustado entre a manopla que iremos movimentar para travar o parafuso e a peça que iremos apertar. O torquímetro eletrônico possui ajuste e possui um alarme para o torque que foi ajustado. Desta maneira, teremos então, ajustando o torquímetro eletrônico entre a ferramenta e entre o parafuso, conseguimos então apertar no torque necessário. O torquímetro eletrônico é o menor de todos. Em juntas parafusadas que utilizam parafusos maiores, utilizamos torquímetros com acionamento, também chamados de torqueadeiras. Entre elas temos o torquímetro com acionamento elétrico, que inclusive agiliza a montagem com torque controlado. Outro torquímetro é o torquímetro pneumático, que opera a pressões pneumáticas, a pressão de ar, maiores que 5 kgf por centímetro quadrado, 5 bar. E também temos o torquímetro óleo hidráulico, que conseguem apertar maiores torques e montar parafusos maiores que os demais torquímetros de acionamento elétrico e pneumático. Sempre que utilizamos um torquímetro, devemos ter a certeza do torque ajustado e das condições dos parafusos que estamos utilizando no aparafusamento, pois o atrito é muito importante. Torque abaixo do necessário pode gerar esmagamento, como vimos, se a pretensão do parafuso estiver abaixo da necessária, ele não terá força de compressão sobre as superfícies e as superfícies que estão unidas começarão a se soltar, o parafuso irá começar a se desrosquear até que a junta se separe.
sempre devemos lembrar da nossa equação do momento total de torque, que envolve o momento necessário para gerar a protensão do parafuso, que apertamos e o parafuso será esticado na tensão necessária. Mas, quando fazemos esse aperto, fazemos este esforço para gerar a pré-tensão no parafuso, mas também fazemos a pré-tensão para vencer o atrito dos filetes da rosca do parafuso. E também fazemos um esforço que gera um momento para superar o atrito na cabeça do parafuso. Então, sempre que ajustamos um torquímetro, estamos pensando em esticar o parafuso, vencer o atrito do filete e vencer o atrito da cabeça. Para tanto, também devemos nos preocupar que o tipo de parafuso e o revestimento sejam aqueles que estavam calculados no escopo do projeto. Não podemos alterar o parafuso, usar um outro parafuso, não só por causa da carga que o parafuso possa suportar. Não nos preocupamos apenas com a classe de resistência do parafuso, mas nos preocupamos também com o revestimento desse parafuso, que não pode ser trocado. Se pusermos um revestimento no parafuso e esse revestimento tiver um coeficiente de atrito inferior, estaremos ultrapassando a carga necessária do parafuso e desta maneira poderemos rompê-lo. Se utilizarmos um parafuso com um coeficiente de atrito maior e ultrapassarmos o torque necessário, poderemos deformar o parafuso plasticamente ou poderemos até deformar até que o parafuso entre em ruptura por torção. Então devemos nos preocupar muito com as condições, com o parafuso que estamos utilizando, se é o especificado no projeto do equipamento. Classe de resistência, não só é rosca, classe de resistência e revestimento do parafuso. Em juntas parafusadas com diversos parafusos, devemos nos preocupar com a sequência de aperto e o número de passes. Onde a sequência de aperto, por exemplo, vamos ver aqui nesta máquina injetora de plásticos, a tampa do cilindro injetor. Devido à elevada pressão, ela possui diversos parafusos para manter a tampa do cilindro injetor acoplada ao cilindro. Desta maneira, necessariamente deveremos apertar esses parafusos com um torquímetro. Porém, existe uma sequência para se apertar. Como assim uma sequência? Veja, se esta tampa de cilindro tivesse apenas 4 parafusos, iniciaríamos com qualquer parafuso, aleatoriamente. Por exemplo, um parafuso superior. Em seguida, devemos torquear, fechar o parafuso oposto. Vamos parafusar o parafuso oposto ao que havíamos parafusado. Então passamos pelo centro do cilindro e vamos do outro lado. Como é uma tampa aqui com 4 parafusos, então subiríamos para fazer um torque em cruz, um aperto de sequenciamento em cruz de torque. Vamos agora então chegar na condição real do nosso cilindro, que possui diversos parafusos. Escolhemos aleatoriamente um parafuso, sugerimos que sempre comece com o parafuso superior. Então, começamos torqueando, apertando esse primeiro parafuso. Em seguida, vamos ao parafuso oposto, passando pelo centro da tampa. E vamos agora então fechar a sequência em cruz. Cruzamos para o próximo parafuso para fazer o aperto em cruz. E em seguida, vamos para o próximo aperto, que seria na sequência do primeiro aperto que fizemos. Em seguida, vamos para o lado oposto de aperto. Passamos pelo centro. E então fazemos o próximo aperto que fizemos em cruz, que seria esta sequência de aperto. E continuando, sempre fazendo a sequência e fechando
o parafusamento passando pelo centro da tampa do cilindro injetor. Lembrando, não vamos fazer isso uma única vez, pois existem passes. Usualmente, o primeiro aperto de parafuso é com 50% do torque necessário. E por quê? Nós vamos travar a junta parafusada e lembramos que a junta deve se ajustar, então não apertamos totalmente, apertamos 50% do torque necessário. O segundo passe damos usualmente a 3/4 do torque necessário, 75% do torque de aperto. E por último, então, fazemos com o torque total necessário. Então, fazemos essa sequência usualmente 3 vezes. E para motores, por exemplo, algo mais complexo, como por exemplo um motor de combustão interna, bom, aí a sequência fica um pouco mais complexa, porque existe o manual fornecido pela fábrica. O manual fornecido pela fábrica, pelo fabricante do motor, possui a sequência de aperto e o número de passes necessários e o parafuso necessário para o aperto. Lembrando, não é só a rosca do parafuso, nem a classe, não é só a rosca do parafuso, nem a classe de resistência. Nós temos também o atrito, tanto o atrito do filete da rosca como o atrito da cabeça do parafuso. Então não é qualquer parafuso que sempre utilizaremos em motores ou qualquer outro equipamento. Devemos ter este cuidado. Complemente o seu conhecimento através das seguintes normas, bibliografia e vídeos relacionados. Projeto de Engenharia Mecânica, do Shigley. Projeto de Máquinas, uma abordagem integrada, do Norton. E norma BNT ISO 6789 de 2019, que especifica os requisitos de conformidade para torquímetros utilizados para o aperto controlado de parafusos e porcas. E agora nós sugerimos que você assista os seguintes vídeos do canal Engenharia Carga Rápida: Insertos de Alta Resistência, edição 007 do Engenharia Carga Rápida Tech. Parafusos, edição 012 do Engenharia Carga Rápida Aula de Bolso. E Elementos de Fixação, edição 040 do Engenharia Carga Rápida Aula de Bolso. E o Engenharia Carga Rápida Aula de Bolso fica por aqui, e que hoje apresentou a aula de bolso de tema Parafusos, torque de aperto, pertencente à disciplina Elementos de Máquinas. Aula de bolso solicitada pelo engenheiro Carga Rápida Rodinei Barbosa. Solicite a sua aula de bolso através do e-mail profa.valeria.moreno@gmail.com ou solicite a sua aula de bolso via gravação pelo WhatsApp através do número 013 99745 1238. Agora deixe seu comentário. Eu gostei, eu curti e é prazeroso. E agora torne-se um engenheiro Carga Rápida, se inscrevendo no canal Engenharia Carga Rápida. Resolva exercícios, faça projetos, desenvolva o seu TCC e até mesmo o seu relatório de estágio no grupo WhatsApp do Engenharia Carga Rápida. Para tanto, basta solicitar a sua inclusão no WhatsApp do Engenharia Carga Rápida no número 013 99745 1238. Engenheiro Carga Rápida Rodinei Barbosa. Eu espero que a aula de bolso com o tema Parafusos, torque de aperto, da disciplina Elementos de Máquinas, tenha respondido todas as suas dúvidas. Mas agora, engenheiro Carga Rápida, agora vem a pergunta.
a pergunta carga rápida. Existe alguma coisa mais prazerosa que o Engenharia Carga Rápida Aula de Bolso? Desconheço! Siga o Engenharia Carga Rápida no Facebook. Siga o Engenharia Carga Rápida no Twitter. E não se esqueça de seguir a professora Valéria Moreno, Euzinha, no Instagram. Mas agora, engenheiro Carga Rápida, enquanto você assiste aqui embaixo os mais de 500 vídeos do maior canal de engenharia do Brasil, o canal Engenharia Carga Rápida, eu vou verificar qual é o tema do próximo vídeo. Então, eu já vou. O carga rápida é mesmo prazeroso.